Bora para sua leitura temporal. Esse é o Hipotetiza Tarô. E qual é o primeiro recado da espiritualidade para você? Se você não sabe o que fazer, não faça nada. Refletir e elaborar são ações internas. Respeite o tempo dessas coisas, dessas ações. Ah, se essa é a bússola da sua leitura, bora então hipotetizar o que mais o universo quer te dizer a respeito de trabalho. A gente trouxe duas opções, tem o cristal, tá? Na opção de número 1, ele reflete aqui por conta da luz, não sei se você vai conseguir ter uma boa visão, e pedra de rio, opção 2, pedra de rio. Então, enquanto você respira, se acalma, vai pensando, se for o caso, pausa o vídeo, eu vou iniciando o embaralhamento e o preparo da sua mesa. Peço licença para acessar a sua energia, a gente vai tirar as lâminas para a opção 1 e opção 2 da sua leitura e se concentra, se conecta, seja sincera contigo em ouvir a resposta que você está procurando para essa decisão de trabalho, o que tem nesse momento disponível para você. Enquanto isso, a gente vai começar a leitura de número 1. Bora lá, leitura de número 1. A lâmina central foi a que a gente conversou, de esperar, refletir, então é para essa leitura fazer sentido para você. E depois nós vamos tirar uma comunicação específica para o seu momento. Leitura de número 1, vou separar aqui a pedrinha da opção de número 2. Vamos colocar em foco a de número 1. Pronto. Mensagem central para todos da leitura tá ali junto com o deck. E nós vamos ver então o que o universo diz para você a respeito de trabalho. Fundo de deck tem projeções. Ó, o que está acontecendo aí que de repente você está se espelhando, está olhando para o outro. Tem alguma questão aí grande que você está nesse movimento de olhar. E olha só, né? Bora lá, de olhar. Número forte que vem na sua mensagem é o número 7. Então, possivelmente nos próximos 7 dias, no mais tardar 7 semanas, tem movimentos grandes aí acontecendo, mas para isso acontecer é necessário tirar as máscaras. Vou girar a mesa e vou trocar aqui a ordem da sua opção, vou deixar ela novamente em evidência aqui. Vamos ver se dá certo fazer dessa maneira, tá bom? Pessoal, quando você tem aqui no centro da sua leitura um tirar as máscaras, tem também um convite para curar, para transmutar, para entender que é um momento de desafio, seja o que você trouxe aí para a mesa como questão, né, para trabalho, é um momento sim, porque você você tentou fazer trocas, você tentou fazer participações, trocas ali, você buscou florescer, buscou trazer os seus movimentos, mas isso foi feito de um lugar, vamos lá, como que eu vou colocar aqui para você entender? E se sentir acolhida com o que eu vou dizer, tá? Acolhido com o que eu vou dizer, não ficar de coração peludo, não fique brava com o mensageiro, tá? Só vou entregar a mensagem, a gente só entrega as cartas aqui. Vamos lá, vou colocar um exemplo prático. Um bebê, quando está se arrastando, engatinhando, está começando a ficar em pezinho para poder andar, a família tem uma expectativa. Ó, presta atenção no exemplo que eu vou dar aqui, que depois você vai encaixar para sua realidade. A família tem uma projeção, uma expectativa que aquele bebê vai andar. E o bebê também, ele sente todo o ambiente, sente esse processo do papai, da mamãe, do vovô, do pessoal que está ali em volta dele, e ele também está nesse movimento, ele quer se experienciar. Só que, de repente, ele está achando que ele já está pronto. E esse processo do rastejar,
do engatinhar é muito importante e necessário. Pega, porque você vai entender toda a tua leitura, tá? Você vai entender qual é o recado aqui. É muito importante para ele não queimar etapa desse processo, e aí nem ele, nem a família queimar essa etapa, porque esse processo traz força muscular. Prepara as costinhas, prepara os musculozinhos dos bracinhos, das perninhas, das mãozinhas para agarrar, das perninhas para ficar de pé. Então, eu sou educadora física e terapeuta, então eu sei do que eu estou falando aqui, né? Mãe de dois. Então, o que acontece? Quando a criança ou o meio queima a etapa, ela não está pronta para esse florescer. E aí ela está usando máscaras. Ela levanta. E aí, não à toa, né? Nesse processo a criança cai, a criança, ela dá uns passinhos dela, puf, cai, né? Então, e aí, dependendo da personalidade, dependendo da pressão, dependendo de N coisas, isso vai gerar impactos mais positivos, mais negativos, né? Ai, não foi nada. Ai, meu Deus do céu, ele caiu. Dependendo de como as pessoas falam e dão o feedback para essa criança, ela vai receber isso de forma positiva ou negativa. Só que aqui na sua leitura, agora você já entendeu qual era o recado aqui, tá? Aí você vai adaptar para sua questão de trabalho. Porque aqui o que está me dizendo é assim, ó, é para você participar, oferecer o seu melhor, sim. É para você confiar e florescer e deixar vir para fora o que tem dentro de ti, tá? Continue expressando a sua melhor versão. Entenda que se agora, qual foi o recado inicial lá? Que agora talvez seja o momento de não fazer nada, de fazer o que você já está fazendo, nada novo, esperar um pouquinho, refletir, elaborar, perceber as ações internas e respeitar o tempo das coisas, porque as pessoas estão projetando e você está projetando. Lembra a história do bebê? Só que precisa terminar de cair as máscaras. O bebê precisa ganhar forcinha. Você talvez não tenha todas as informações para essa questão que você quer. Então, essa semana, esses próximos 7 dias, no mais tardar 7 semanas, que é a informação forte que está aqui, é momento para você olhar o externo, pegar leve, né, achar o equilíbrio ali entre faço tudo que todo mundo quer, faço só o que eu quero e uma certa intransigência, ou um sorriso, ai, tá bom, mas no fundo tá bravo, né? Não, pratique a boa política, mas não no sentido, como a lâmina vem trazendo alerta aqui, né? De repente ser uma cobra traiçoeira, ser alguém que usa máscaras por medo da expectativa que estão sobre você. Calma, você está segura, você está seguro. Se você souber ir levando com parcimônia, tanto contigo quanto com o meio, essa ressonância também vai chegar para você com relação ao meio. E olha que boa notícia, tem celebração. E essa celebração é algo que no trabalho você já vem investindo há muito tempo. Eu estou também conectando com gente aqui que já está investindo a isso há muito tempo, e num sentido de trazer uma virada de chave, uma ruptura. Ter uma relação com o dinheiro, com o tempo de trabalho, com as pessoas com as quais você faz parcerias, de um lugar muito mais sincero, de um lugar sem máscaras, de um lugar sem ter que ficar toda hora trocando de pele. Então, eu sinto aqui nessa leitura que ela não é negativa, essa lâmina da política bem no meio da sua leitura, porque as lâminas em torno dela trazem um processo de desenvolvimento e de um processo que as pessoas não falam muito, né? Que entre o ponto A e o ponto B tem a jornada entre os dois pontos. E na pergunta que você trouxe, seja ela qual for, é muito esse movimento. Tem hora que você dá o passo, tem hora que você pensa se o equilíbrio tá bom para você dar o próximo passo.
Aí você pensa de novo para ver se não tem buraco para dar o passo, não pisar e não torcer o pé. Então agora o seu momento bate muito com a informação dos primeiros momentos aqui da leitura. E aí quando você relaxa um pouco com essa projeção, o que que vem? Vem cura, vem um processo de ouvir a voz interior, tá? E vem um processo de escolhas que realmente vai levar a essas mudanças, a essa ruptura com o velho, aonde você consegue fazer um caminho melhor, tá bom? Opa, calma, deixa eu colocar na ordem em que as lâminas estavam no fundo do deck. O fundo do deck, ele vem falando justamente que se você tiver paciência, confiar, se abrir, expressar a sua boa versão, com amor, com carinho, com boas escolhas, essas projeções aqui, ó, elas abrem espaço para que você passe por um processo de transformação, que a espiritualidade maior também está trazendo para você, de cura, onde você vai ser muito mais intuitivo, muito mais leve, vai fazer escolhas muito mais sábias, e aí sim você vai dar passos mais assertivos, depois desse momento de mini pausa dentro da questão que você trouxe, tá? Vamos ver um conselho para ti, opção de número 1. Eu espero, Emmanuel, que você tenha entendido, que isso tenha conseguido fazer sentido para ti. Se você perceber que precisa de um complemento, te convido a ficar na leitura, porque a hora que nós terminarmos aqui a sua, nós vamos para a opção de número 2. E qualquer coisa também tem informações na descrição, se precisar de suporte, me procura lá. Conselho final, opção de número 1. Ah, que lindo, faz todo sentido. Criamos uma atmosfera acolhedora e amorosa. Ó, tudo que a gente falou aqui. Quando estabelecemos hábitos alegres, como o elogio, e reconhecer as qualidades alheias. Então, se as pessoas estão projetando crítica, você vai falar assim, nossa, obrigado por você estar me ajudando. Eu sei que você quer o meu melhor. E você é uma pessoa única. Pronto. Se a pessoa estava com inveja ou com alguma má intenção, você desarmou a pessoa, tá? É muito isso. Fica como dica aqui. Então, reconhecer as qualidades alheias é também reconhecê-las em você. E aí você desarma qualquer situação ali que de repente não seja muito adequada. Vou deixar aqui para você printar a tela. Emmanuel, que você tenha boas resoluções aí. Espero que essa leitura tenha tido boas mensagens de sabedoria. Emmanuel, que você fique bem. Te convido para continuar aqui na leitura. E se você não for continuar, nos vemos nos próximos vídeos. Um super beijo e até lá. Enquanto eu arrumo a mesa aqui, pessoal da opção de número 2, bora lá? Eu gosto de fazer a movimentação da energia da mesa, e se você pegou a introdução e veio direto para a opção de número 2, então, assim, tem uma mensagem aqui, que ela é geral para todos que vieram para essa leitura, mas para você que é a opção de número 2, vou deixar a pedra aqui, opa, porque ela ficou meio na mesma cor da ancoragem ali embaixo, mas acho que dá para ver sim. E nós vamos então, peço licença para acessar a sua energia, grupinho de número 2 da Pedra de Rio, e o que tem de informação, de orientação para trabalho, para esse grupinho maravilhoso que chegou aqui no Hipotetiza Tarô. Já te convido a se inscrever, a curtir, participar aqui dessa família, dessa egrégora, e peço licença para acessar a sua energia. Grupo de número 2, o que tem de recado da espiritualidade para o grupo de número 2? Bora lá. Grupo 2, o seu fundo de deck traz uma energia de leveza do valete. E é um valete de espírito brincalhão. De olhar com uma perspectiva mais leve o momento que você está passando a nível de trabalho. Você vinha de um processo de culpa, a mente pesando pra caramba. Eu embaralhei e saiu aqui, centro de lâmina, também a política, né? Saiu aqui também a política. Opa, bora lá. Tem um processo aqui, grupo 2, que você, diferente do grupo 1,
já vinha com um processo de culpa, já vinha com um processo da mente muito preocupada, muito acelerada. Se você já estava com um processo de ansiedade, procura um profissional, né, um processo terapêutico. Se precisar de suporte, fala comigo aqui na descrição do vídeo. Tem informações ali, a gente marca uma conversa. Mas aqui para você, o que eu percebo aqui, que a espiritualidade vem trazer como recado, é que a sua questão é muito mais contigo. Diferente do grupo 1, que é uma questão assim de pressão externa e como que lida com essa pressão externa. No teu caso, não. No teu caso, tem frutos aqui para colher, só que você precisa desacelerar, você está com muito medo. Você está com muito medo. Do que esse grupo 2 está com medo? O que essa mente está judiando tanto? O novo. E um processo de dor que você já vinha. Você está se sentindo preso. Você quer trocas saudáveis, mas você não está conseguindo ver que essas trocas saudáveis existem. Calma aí, tá? Eu já vou virar a mesa para ti. Deixa eu só terminar de entender aqui. Você vai ter que resgatar seu poder, tá? Tem um imperador aqui, ó. E o imperador, independente se você é homem ou mulher, é uma energia que convida a fazer. Porque a imperatriz, ela é uma energia que ela gesta, ela nutre, ela pega o projeto e ela planeja o projeto. Um pleonasmo aqui. Vou virar a mesa para ti, tá? E aí o que acontece? No teu caso aqui, grupo 2, o convite depois que já gestou, fazer. Só que parece que você vem de um processo aonde você, de repente, já veio de outros projetos, de outros momentos em que você buscou fazer as coisas acontecerem e talvez não tenha dado muito bom, né? A situação ali, o resultado não tenha atendido as suas expectativas. E agora você ainda vem com esse medo, essas sequelas ali do passado. Um pouco de receio se realmente as coisas vão dar certo ou não. Vou pedir licença aqui, vou só puxar um pouquinho para que você possa ver tudo que está na mesa, tá? Então, o que acontece? No seu caso, primeiro, tá? A mente. Vamos acalmar aqui o coração? Como terapeuta complementar, eu posso te dizer, né? Eu trabalho muito com a parte da neuroreabilitação e da psicomotricidade. Então, aqui, a tua mente está judiando de ti. Primeiro passo, tá? Vou pedir licença aqui, vou te dar algumas sugestões para você, grupo 2. A nível de trabalho, para você conseguir quebrar esse processo que está acontecendo aqui, e que é muito mais teu do que externo, você está segura, está seguro. Primeira coisa que você vai dizer para si mesma, tá? Que você já aprendeu com os erros do passado. 2, toda vez que a sua mente chegar e falar assim, você não é bom bastante, você não vai dar certo, é porque as pessoas estão esperando isso, você vai silenciar. E vai dizer, porque tinha a lâmina do silêncio aqui também, tá? Você vai falar assim, ego, dá licença, agora não. E você vai tirar essas vozes negativas da sua cabeça. Vai pedir, vai ordenar que elas fiquem quietas. Vai também, vou sugerir que você faça um detox de ficar vendo mensagem. Às vezes você está, vamos lá, se você empreende e você está vendo as tendências de impostos, de mudanças, de regulamentação, de coisas que está acontecendo a nível de governo, vai piorar muito o seu estado aqui mental. Então, sai um pouquinho, né? Deixa de acompanhar um pouquinho. Energia forte que está aqui, 3 e 5, tá? Nos próximos, se você conseguir por uns 3 a 5 dias fazer uma mudança interna contigo num estado de presença, você vai aliviar um pouco desse processo, porque tem coisas boas aqui. Você tá, tem 2 lâminas aqui que falam do forasteiro e da compreensão. A compreensão é uma lâmina de copas que ela fala da gente entender que eu não estou presa. Eu tenho asas, eu posso voar. No caso, você,
você tem competência, você tem as ferramentas para ser, estar e realizar dentro do trabalho que você está aí com receio e buscando respostas. Você tem. E tem o 9. O 9 de copas, num ponto positivo, ele fala que você está fazendo o que você ama. Você está num movimento bonito. Só que o lado ruim dele é que a gente se acomoda. A gente acha, já cheguei onde eu queria e tá tudo certo. Ou, né, acontece com algumas pessoas, elas batem metas, elas alcançam o objetivo, aí depois que bateu a meta, alcançou o objetivo, chega e fala assim, e o que é que eu vou fazer agora? Né? Então, tem um processo aqui interno, isso é fato, que vem reto, você precisa compreender que tem um processo retroalimentado por dores do passado, por coisas que já aconteceram, inclusive uma rigidez na forma de ver, porque veio o arcano maior aqui do Papa, né? Que é a não materialidade. Um período que talvez por rigidez, por conservadorismo, por controle, por um processo de tem que ser assim e tal, você talvez não tenha galgado os resultados que você queria. E ela caiu aqui embaixo da culpa, né? Ela vem falar de um processo que hoje você olha, não gosta nem muito de lembrar. Mas é importante, como que você vai ressignificar se você não fizer uma carta de auto-perdão para você? Se você não olhar no fundo dos seus olhos no espelho e falar assim, tudo bem, você não tinha as ferramentas que agora você tem. E é interessante, porque essa lâmina do 7 da política aqui na lâmina do Osho, né, que sai aqui na sua leitura e que também saiu como centro de leitura no número 1, eu vejo que é muito um processo assim, para eles lá, era um processo de tirar a máscara do eu tenho que ser perfeito e olhar com sinceridade, eu ainda estou ganhando músculo para fazer o que tem que ser feito. No seu caso aqui, é muito um processo assim, eu não tinha músculos para fazer o que eu posso fazer agora, porque agora eu tenho músculos para fazer. Entendeu? E como eu tenho músculos para fazer o que eu posso fazer, não importa se eu caí, se eu machuquei, e se eu não fiz lá no passado, eu vou me permitir abrir a grade e sair. Porque olha só, apesar de ser energias com informações distintas, ambas têm grades, ambas têm um pássaro, uma criança que pode muito bem abrir e sair, ambos têm um olhar para a vida, um olhar para o horizonte, e um está com a grade aberta, o outro está com a grade descadeada, o cadeado não está trancado, é só tirar o cadeado e sair, esse do forasteiro, né? Esse aqui, do forasteiro. Só que o que acontece? Vamos lá, tem uma cautela aqui, tá? Tem um recado aqui. Se você continuar judiando de ti mesmo, nesse processo, ao invés de você ver a grade aberta e é só voar, vai chegar um momento que você vai ver a grade trancada. E o convite aqui é você olhar com o olhar do dependurado, olhar as coisas sobre outra perspectiva, porque senão você não vai conseguir sair desse processo. E é um processo de autoagressão, de autoculpa. O que aconteceu, aconteceu. Você precisa se perdoar. E aí faz muito sentido a gente ter aberto para as duas opções e cada uma no seu sentido. No seu sentido, esse pausar é possivelmente para esse processo de cura. Assim, certeza absoluta, você precisa fazer um processo de auto-perdão, de entender que agora é outro momento, é outra circunstância, que a vida continua, não se perde sempre, né? Então, você tem possibilidades aqui, tem 2 de copas, tem um convite aqui de abertura, de expansão, tem o imperador no fundo do seu deck, que é você imperar na sua própria vida, se posicionar, e se posicionar de um lugar olha lá, para se posicionar de um lugar de consciência, só arcanos maiores. E aí veio o imperador e a imperatriz, de criatividade, tá? Para você sair dessa repressão.
porque daí o seu fundo de deck é você vencer esse ciclo. Você está passando por um momento kármico que você já venceu, mas a sua mente acha que você ainda está lá. E aí você está nesse momento de pausa e o que você quer de resposta para trabalho chega. Mas chega, ó, o universo traz quando você se perdoa, quando você olha e entende que no passado o que você tentou fazer não deu certo, né? E aí você ficou com culpa, ficou com a mente acelerada, ficou com o coração partido, ficou desse jeito todo colapsado, porque você estava aprendendo. E lá, agora, como você já aprendeu, o que tem agora? Tem um processo de olhar diferente, ver que é uma nova oportunidade e que você pode tirar as máscaras, que você pode sim voar porque a grade não está fechada, que você não chegou no fundo, no final da conversa não, tem mais conversa depois desse 9 aqui, tá? E tem um imperador, uma imperatriz, tem você equalizando o equilíbrio do dar e receber, tem você equalizando entre o gestar e o fazer, tem você se equilibrando com essa energia de pai e de mãe, e tem você colocando um outro ritmo na sua vida, porque a lâmina do caos, essa consciência aqui, é você podendo seguir a sua vida com mais base, com mais consciência, porque agora você aprendeu o que tinha que aprender. E acima de tudo, qual é o convite aqui? Pausar para entender que está tudo bem, que o que você aprendeu era necessário e que agora você pode fazer um caminho diferente. Pode ser que você precise de ajuda para esse processo. Se você é uma pessoa mais sensível, se isso doeu demais, se você não pode lembrar que você ainda chora, eu indico que você procure ajuda profissional para você acelerar um pouquinho esse processo. Apesar de que processo de cura, a gente respeita o processo, porque senão a gente traumatiza o trauma, tá? Posso dizer de experiência, porque eu atendo toda semana pessoas que estão nesse movimento que precisa fazer isso na velocidade certa, porque a velocidade certa não é o rápido, nem o atalho. É o caminho que tem que ser feito, sem queimar etapas do jeito certo. É o caminho mais adequado. E aqui o teu processo é muito isso. A resposta que você quer para trabalho, ela é muito positiva. Depois que você terminar de fazer essa organização interna, com a sua mente, sua psique e seu emocional. Eu vou indicar para ti, para dar uma olhadinha aqui na playlist, vou deixar aqui na indicação dos vídeos, porque tem outros vídeos aqui no canal que pode trazer processo para você com relação a essa questão de dor e tudo mais. Tem um vídeo ali que eu falo a respeito disso, vou deixar como indicação para ti. Vamos ver então um conselho final? Conselho final, o que agora pode ser feito nesses próximos 3 a 5 dias, que é a lâmina que veio aqui, que foi as orientações que veio aqui. Vamos lá. Ó, reafirmou a lâmina do imperador, tá? Parta para ação, elaborar demais pode bloquear a ação, o que fica é o que é feito, não o que é pensado. Ó, de novo, sai do mundo de ficar pensando, chorando leite derramado, enxuga o leite que derramou, bora ferver outra leiteira de leite. Se fosse resumir a sua leitura, é isso, né? E de um lugar onde você já aprendeu o que tinha que aprender, agora você vai se arriscar, vai se permitir ao novo, tá? Então, tá muito bonita a tua leitura, tem movimentos muito bacanas, é um processo de profundo aprendizado, que daqui a um tempo, quando você olhar, você vai falar assim, nossa, eu venci isso daqui, e agora eu posso inclusive inspirar outras pessoas nos seus movimentos de vida. Ok, grupo 2, é isso. Qualquer coisa, dá uma olhadinha lá no grupo 1, pode ter algum complemento para você. Te convido a se inscrever, curtir o canal e a gente se vê nas suas próximas leituras.